Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Eu sou o Pai Caetano de Oxóssi, dirigente do terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz, o Tulap, cabana do Pai Tobias de Guiné. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Em alguns instantes, nós já iniciamos os nossos trabalhos de hoje, quarta-feira, dia 9 de junho. Vamos falar um pouco sobre a questão da atuação dos espíritos malignos em nossas vidas e como Deus nos oferta um conjunto de ferramentas de axé, de luz, de fé, para que nós não sejamos vítimas, né, deste processo de obsessão. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Em alguns instantes, nós já começamos. Por isso eu peço a você que está chegando, se puder distribuir nos grupos para que a gente possa estar juntos com os nossos irmãos e irmãs, né, chamando os nossos amigos para que a gente possa difundir e falar sobre a nossa querida e amada Umbanda. Enquanto isso, eu vou abrir a nossa casa, pedindo licença a Exu, Laroê Pombogira, abra as porteiras, abra os portões, para que os nossos irmãos e irmãs, filhos e filhas, possam adentrar no nosso congá. Salve minha filha Rosângela, Mucunhizambi, salve Keila, boa noite, que Deus a abençoe. Tudo bem, minha filha Ana, Capitã Yara, a Mary de Oxum, Mucunhizambi. Salve mãe Rosana, ô mãe, sua bênção, bom estar com a senhora, que Deus a abençoe hoje e sempre. Seja bem-vindo, Cauê, Mucunhizambi. Oi, Evandro, um grande abraço. Pai Neto, o senhor tá bom? Mucunhizambi, Deus te abençoe. Peço sua bênção também, pai. Olá, Leilane, tudo bem? Aqui em Paranaguá estamos ligados, coisa boa, hein? E a criança, tudo bem? Maravilha, um grande beijo a essa que só nos traz paz e amor, não é verdade? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gente, em alguns minutinhos, só dar os 2 minutinhos para o pessoal distribuir nas suas redes sociais, para que a gente já possa começar. Enquanto isso, receba o meu saravá muito fraterno, meu carinho, numa noite que nós vamos falar sobre um tema bastante quente, né? A gente vai falar de quentura hoje. Vamos falar de quentura. Vamos falar sobre os desafios que a Umbanda se propôs ao nascer, desde o momento da proto-Umbanda, lá atrás, séculos antes, e no nossa Umbanda, desde este século passado até hoje, sobre como combater as energias negativas, a maldade e como nós trabalhamos com isso. E Ariadne, tudo bem? Boa noite, Mucunhizambi. Oi, Adriana, bom vê-la conosco. Mara, coisa boa, saravá. Pessoal de Colombo, de Araucária, de Paranaguá, é uma alegria podermos estar juntos, né? Pessoal de Ampere, eu fico muito feliz. Hoje, de novo, um tema que eu acho muito importante e maravilhoso. Vamos trabalhar, vamos ver, né? Afinal, nós temos o nosso trabalho mediúnico, exatamente. Sem ele, o que a gente vai fazer, não é verdade? Pessoal, chegando aí, eu peço uma bênção, uma boa noite. A Elise de Pontal do Paraná, que é uma cidade que eu tenho profunda ligação com o nosso litoral aqui do estado do Paraná. Edson, o senhor tá bom? Um grande abraço a você, a família, Mucunhizambi, Fabiola. Sandra, seja bem-vinda, Mucunhizambi. Oi, Muriel, tudo bem? Mucunhizambi, um abraço. Gente, agradeço mais uma vez a presença de todos e de todas, que a gente possa, neste momento, pedir licença a Deus, pedir licença a Zambi, a Olorum, que nos carregue de muita energia, de muito axé, para que nossos corações, mentes e almas estejam em uníssono, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, Mãe generosa e Criadora, que nos encha neste momento de muito axé, para que nós, filhos e filhas deste amado Criador, desta amada Criadora, possamos em um só pensamento construirmos uma corrente e juntos emanarmos luz, amor e paz para toda a humanidade. Pedimos especialmente na noite de hoje ao nosso Pai Omolu, Obaluayê, que derrame com as suas graças em nosso país, que tanto lamenta as mortes e a doença pelo coronavírus. Que o Senhor nos ajude a enfrentarmos essa pandemia com sabedoria, com ciência, com fé. Que nós possamos dar passos decisivos para que outras pessoas não tenham que sofrer o que nós estamos passando. Peço a bênção de Exu, licença de Exu, pois sem Exu não se faz nada. Abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe Oxóssi, que ele nos dê direção e caminho. Axé. Boa noite, Tati, Mucunhizambi. Mãe Fátima, coisa boa. Mucunhizambi, a sua bênção. Tudo bem, Cá? Tudo bem, Wesley? Mucunhizambi. A Karen também chegando. Mucunhizambi, pessoal de Bauru agora,
né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Oi, Jane, tudo bem, filha? Um grande abraço, um saravá muito fraterno. Vamos falar hoje sobre a questão da maldade. Falarmos da maldade, nós começamos a falar na sexta-feira passada. Nós falamos sobre magia, falamos sobre um pouquinho sobre quiumbas e obsessores, falamos sobre como funciona essa energia negativa, né? Como ela trabalha no nosso psique, no nosso dia a dia, e tiveram perguntas muito interessantes que nós vamos tentar responder hoje. Uma das perguntas era, se o espírito trevoso, né, o negativado, aquele que deseja o mal, não consegue acessar você, ele pode acessar alguém da sua família? Como funciona isso? Então, a nossa ideia nesse conjunto de lives, talvez precise de mais uma, então fizemos sexta-feira passada. Se você não assistiu, depois dá uma passadinha, tanto no Facebook, depois vai estar também disponível no nosso YouTube, no canal Umbanda de Raiz, que é um canal que nós mantemos essa página no Face. Então depois você dá uma olhadinha lá. Nós começamos a falar sobre como a Umbanda, que é uma religião de puro amor, de caridade, de doação, né, de entrega, de seguir os preceitos de Cristo, que nos ensina a amarmos uns aos outros como Ele nos amou, nós vamos pensar como que a Umbanda faz frente à negatividade, né? À malignidade, ao ódio, à raiva, ao rancor, à vingança, e esse é o objetivo desse conjunto de lives. Fazemos uma reflexão sobre como nós, de alguma forma, contribuímos para que o mal perdure na Terra, como nós aceitamos que o mal chegue até nós, se apodere da nossa mente, da nossa psique, e nós transmitimos o que é pior ao próximo. Mas como funcionam as influências negativas? Esses espíritos, chamados quiumbas, obsessores, sofredores, se aproximam das pessoas e influenciam elas a tomarem decisões tão equivocadas. É isso que nós vamos falar. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um axé muito poderoso, né, para que o mal, como diz a oração que Jesus nos ensinou, Pai, livra-nos de todo o mal. Não nos deixe cair nas tentações e livrai-nos de todo o mal. Ninguém quer o mal como companhia, não é verdade? Então, a primeira coisa que nós vamos começar a falar hoje, não vou conseguir fazer uma, como é que fala? Fazer uma rechamada de todos os temas que nós falamos na live passada, senão a live ia ficar muito grande. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos presumir que a gente mais ou menos lembre de algumas questões, mas eu vou falar de alguns temas que são importantes para a gente combater o mal, que habita em mim, que habita em você, que habita na humanidade e que tem causado tantos transtornos nas vidas de comunidades e de seres humanos em especial, tá bom? Elaine, seja bem-vinda, filha Mokunhizami, parabéns, que Deus te dê muita luz, a Elaine que fez seu aniversário ontem, né, que ela seja muito abençoada. Ô, dona Edna, tudo bem? Que a senhora seja muito abençoada, mãe. Oi, Liz, minha filha Mukunhizambi, a Rosemary também chegando, a Rejane, sejam bem-vindos, Mukunhizambi, boa noite. Gente, vamos fazer essa seguinte reflexão, né? Então, a primeira coisa que nós falamos é da origem do mal, lá na live passada, e esse era um tema que a gente não pode esquecer, por isso eu preciso começar com ele. O mal tem origem no homem, na mulher, não é filho de Deus. E, portanto, tudo aquilo que não é filho de Deus, ele é uma ilusão. Ele deixará de existir em algum momento. Então, esse filho que nós produzimos através do nosso ego, né, da nossa vaidade, do nosso orgulho, ele precisa ser extirpado de nós e da nossa comunidade. E a gente falava uma coisa muito importante. Então, primeiro, que o mal é filho do homem, portanto, ele é finito, ele acabará. E aí até a Muriel colocou uma música que eu adoro, que é do Nelson Cavaquinho, que ele fala: o mal será queimada a semente, o amor será eterno novamente. Então essa ideia de que o mal pode ser queimado até a semente, ou seja, não brotará, é uma realidade que a Umbanda tem defendido ao longo da sua existência, e é preciso a gente falar sobre isso, tá bom? Marlene, seja muito bem-vindo, boa noite, Mukunhizambi, a minha filha Érica, a Camila também chegando, Mukunhizambi, uma retrospectiva, diz o Capitão Flávio, muito bem, eu fico muito feliz. O Cláudio, da boa noite, está falhando a transmissão. Eu peço se é só o Cláudio ou tem mais alguém, gente, que está falhando, por favor, se puder me falar, eu agradeço. Como é que está a live aí para vocês, por gentileza? Enquanto isso, gente, vamos fazer o seguinte, né? Então, nós vamos partir desses pressupostos, né? O mal
Cláudio, nós estamos com uma instabilidade no Face, eu vou dizer para todo mundo isso, né? Vou aproveitar. Quase a gente não conseguiu entrar na live hoje porque está tendo uma instabilidade no Face, Instagram e WhatsApp, que é a mesma empresa, né? Então pode acontecer, seja necessário sair e entrar do Facebook. Então desliga o Facebook e entra, se for no celular é preciso finalizar o aplicativo e voltar, porque ele está dando uma série de instabilidades, tá bom? Obrigado, gente, falando que tá tudo certo, tudo normal, Ana Paula. Então, quem tiver com problema é só sair e entrar, porque ele estava com problema no Face mesmo. Tudo bem, pai Fernando? Axé, que Ogum nos abençoe. Seu Tiriri, seu Ogum Beiramar sempre estejam abençoando o senhor aí. Muito bom estar conosco, pai. Que bom, gente, obrigado. Ah, a Rosana está dizendo que está falhando também. Então, Rosana, Cláudio, o pessoal que está falhando, entra e sai, porque provavelmente é a questão do Face, tá? Por isso que está acontecendo isso. Bom, gente, então vamos lá. Filho do homem, é importante a gente dar uma lembrada, né? Aí, ó, aqui precisa iniciar o celular e só fechar o app do Face não resolveu. Diz a cá, olha, uma coisa Capitanhara. Vamos lá. Então, essa é uma questão muito importante que a gente não pode esquecer. A outra é que magia não é negativa. Magia é o ato de transmutar, de transformar. Isso a gente não pode esquecer. Né? Milagre é magia, graça é magia, a atuação de Deus é mágica. É muito importante a gente ter isso na cabeça, né? E que a gente não usa a palavra magia negra. Por que nós não usamos? Porque ela é, em si, um ranço racista que é trazido através de uma presunção de que os brancos fazem magia boa e os negros fazem magia ruim. O que não é verdade, né? Quem escravizou e trouxe milhões de negros para o continente americano não foi negro, não foi indígena, foi branco. Então, se alguém fez maldade, vamos ser sinceros, né? Quem tem dívida são os caucasianos, os europeus e suas descendências, e não os nossos irmãos negros. Então, se a gente falar em magia, se fosse por cor, eu diria que a magia branca, ó, tá para baixo. E a magia negra está para cima porque resistiu a 4 séculos de violência, graças a Deus. Senão a gente não estaria aqui, né? Tudo bem, Andeide, seja bem-vinda, Lau. O pai Fernando também está dizendo que está travando, é só entrar e sair, gente, tá bom? A Tati chegando, a Eliane, boa noite. Sejam bem-vindos. Bom, gente, então hoje nós vamos começar lembrando que a Umbanda é uma religião alquímica, ou seja, transmuta estados. Como assim, pai Caetano? A pessoa chega triste, a gente quer que saia feliz, não é verdade? Alegre. Ela chega doente, a gente quer que ela saia curada. Jesus, quando encontrava as pessoas na rua, por exemplo, quando ele cura a mãe de Pedro, né, que era o Simão, o pescador, e depois ele chama todas as famílias de Cafarnaum, fazem uma fila na porta da casa de Pedro, e Jesus vai aplicando passes magnéticos, né, e com o poder que ele emanava de Deus, lembre-se sempre, e aí é uma observação que a gente não pode esquecer, né, não pode esquecer, que Jesus nunca falou que ele curou. Se você pegar o Novo Testamento inteiro e tiver a paciência de lê-lo, pegar os livros que são chamados apócrifos, como Evangelho de São Bartolomeu, Evangelho de Pedro, outros evangelhos, você vai encontrar a mesma frase. Eu não curo, quem cura é meu Pai que estás nos céus. Eu não fiz o milagre, quem faz o milagre é Deus Todo-Poderoso. E assim ele vai de várias formas dizendo. Essa informação é muito importante para a gente lembrar o que é a Umbanda. Nenhuma entidade cura. Nenhum pai de santo cura. Nenhum filho de santo médio cura. Ninguém cura. Quem cura é Deus, em seus movimentos. Então, se você chegar numa entidade e falar, meu pai, o senhor me curou, muito obrigado, ele vai dizer assim, eu não, eu fui apenas o agente da notícia. Quem curou foi o orixá, foi Deus. Essa informação, ela é crucial, pois ela também definirá o que nós podemos considerar como magia de Umbanda e aquela que não é magia de Umbanda. Por quê? Porque aquele que diz que age em nome próprio, não age em nome de Zambi, de Deus, de Olorum. Essa informação, gente, ela é crucial para a gente entender este momento, tá bom? A mãe Rose também chegando, vou pedir a bênção, mãe Iemanjá nos abençoe sempre. Uma alegria poder contar com a senhora aqui. Mãe Neia, que coisa boa, fico feliz da senhora também estar conosco. Atibaia presente, né? Que seja conosco, sua bênção, e que Deus e Oxalá nos abençoe muito. Tudo bem, Débora? O Ralph chegando, atrasado? Não, tá no horário, meu filho, tá tudo bem. Então, é preciso a gente lembrar, então, assim, a Umbanda é mágica. Eu não gosto da palavra, já expliquei. Ela é magística ou alquímica. Quantas pessoas tiveram
materializações e desmaterializações em um terreiro de Umbanda. São inúmeros os casos e testemunhos que podem assegurar essa mudança, essa transformação tão necessária que acontece nos terreiros de Umbanda. Mas essa magia, ela é originada, derivada, astuada diretamente pela mão da nossa mãe criadora. Essa questão, ela é tão importante, que eu preciso que eu vou bater nela 5.000 vezes para a gente não esquecer, né, Jorge? Que bom estar aqui, querido. Mucunho Zambi, Deus te abençoe muito. Toda vez que eu imaginei encontrar alguém num terreiro, e eu já vi algumas situações, né, pessoas com câncer, pessoas com doenças terminais, pessoas com Covid, agora vamos dizer, né, porque infelizmente é o que está mais acontecendo no Brasil, por incompetência, diga-se de passagem, né, por negligência, por falta de compromisso com a vida, diga-se de passagem que a gente não pode se calar diante da injustiça, é preciso nos mantermos fiéis, porque aquele que defende o bem jamais pode ficar à mercê do mal. E essa é uma informação que a gente não pode esquecer. Ninguém que namora o ódio casa com Deus. Ninguém que flerta com a raiva abraça o orixá. Ninguém que aceita a vingança como prato principal jantará na mesa dos ancestrais. É impossível, porque, como disse o Mestre Jesus, ninguém serve a dois senhores. Pois se servir a Mammon, não servirá a Deus. E isso é tão importante para a Umbanda, porque ela vai revelar a raiz, esta raiz da Umbanda que nasce nos cultos ancestrais dos povos de Angola, dos Lunda Kyoko, que é que o mal é filho do homem e não de Deus. E eles só serviam a Deus. A nós, assim como nós, só servimos a Zambi e a Pungo. Né, Jadson? Boa noite, Paola. Boa noite, Edna. Que bom vê-la aqui. Fico muito feliz. Então, essa informação a gente tem que ter na cabeça. Então, ela é alquímica. Beleza. Essa magia, a magia em si, qualquer pessoa poderia, em tese, fazer. Não é verdade? Então, eu poderia pegar, por exemplo, me concentrar nas energias da natureza. Toda magia, ela tem uma relação com as energias da natureza. Por exemplo, eu pego uma energia das águas, uma energia do fogo, uma energia do ar, uma energia da terra e algumas energias derivadas para fazer alguma coisa ao meu bel prazer. Pode acontecer? Pode. Não tem a menor dúvida que pode acontecer. Então a magia acontece? Sim. Quantas pessoas você não ouviu dizer que passaram mal porque tiveram olho gordo, tiveram uma série de questões aí que fizeram mal para as pessoas? Então a magia, infelizmente, existe e acontece, tá bom? A Umbanda, ela é mágica, magística, alquímica. Então nós chamamos, como é que a gente diferencia essa magia que poderia acontecer desta magia que é a que a Umbanda faz? A gente fala que a Umbanda pratica, exerce a magia divina. Porque tudo que vem de Deus tem que ser puro, verdadeiro e fruto do amor. Tudo aquilo que Deus poderia produzir vai gerar luz, amor e paz. A luz para enxergarmos o caminho, o amor como exercício do caminho e a paz como destino final. A paz e a felicidade, não é verdade? Então é preciso que a gente entenda essas três questões. Seja bem-vinda, Vanessa. Mucunho Zambi, filha. Então, quando a pessoa fala assim, a pessoa que está pedindo, por exemplo, né, ele vai chegar lá no terreiro da mãe Rosana. Chega lá no terreiro da mãe Rosana e pede, mãe, eu estou com um problema, eu quero exterminar um inimigo meu aí que ele está me incomodando, eu quero que ele vá para aquele lugar bem longe. E ela vai dizer assim, eu vou fazer, porque ele que pediu. Né? Então, assim, como se o sacerdote não tivesse responsabilidade. A mãe Rosana fala, olha, querido, a Umbanda pratica o bem, o amor, a elevação, o despertar de consciências, né? A comunhão com Deus, a libertação de estados de sofrimento. Jamais nós vamos aceitar que você fique mais preso ainda. Esse ódio, essa raiva que está no teu coração. Estão te afastando de Deus e vão te prejudicar muito, mesmo que o teu inimigo suma. O que vai te trazer de mal é esta semente, né? Porque o plantio é livre, mas a colheita será inevitável, obrigatória. Então, essa questão a gente vai dividir. É Umbanda? É só ver. Se fez o mal, não é Umbanda. Por quê? A Umbanda é a manifestação
do espírito para a prática da caridade. Então, tudo que foge à prática do amor não é Umbanda. Não há como pensar na Umbanda. Por isso a gente fala em magia divina. E é interessante que muitos relatos, de muitos livros, de muitos depoimentos de entidades, seja de Preto Velho, de Exu, de Caboclo, né, Cleusa? Seja bem-vinda. Diziam o seguinte, que muitos médiuns, trabalhadores e trabalhadoras da seara umbandista, foram pessoas que, de alguma maneira, manipularam as energias da natureza para o seu ego, para questões pessoais de poder, fama e dinheiro. E hoje regressam nessa encarnação abençoada um dom auspicioso que Deus fornece aos seres humanos para reparar erros na manipulação da magia. Então a Umbanda ela cria artifícios que facilitam a nossa tarefa, porque ela impede que o meu ego, o meu individualismo, o meu egoísmo, a minha soberba, né, as minhas relações de eu preciso, meu orgulho, seguem os meus olhos. Por isso, para acionar elementos da natureza, nós contamos com as crianças, os herês, as beijadas. Então, a Umbanda, ela ensina um umbandista, né, um médium umbandista, que quando ele vai acionar as energias do mar, por exemplo, ele tem que passar por dois crivos. Um é a presença, né, Cris, dos herês, dos ibejis. Dois, da própria Iemanjá. Então eu chego no mar, eu não chego no mar e falo assim, eu quero as energias do mar, puro, sem passar por Deus antes. Não, eu falo, minha mãe Iemanjá. Aliás, eu faço uma coisa antes, né, mãe Fátima? Eu chego lá, estou eu e o pai Fernando, chegamos na praia, vamos fazer uma oferenda, uma entrega, vamos fazer um pedido de ajuda para que a humanidade deixe desse momento que nós estamos sofrendo tanto, né? A gente chega na praia, a gente vai entregar para Iemanjá. Aí o pai Fernando fala, calma, Caetano, calma. Ô, quem que a gente pede primeiro? Pede para Exu. Então vamos lá, fizemos para Exu, meu pai Exu, Laroê, meu pai. Abra os caminhos para que a gente possa fazer o trabalho. Aí nós vamos passar para a segunda crivo. A gente vai pedir para Iemanjá. Né? Vocês me desculpem, dá um pouco de alergia. Vamos entregar para Iemanjá. E o terceiro evento, nós vamos falar para as crianças, porque só as crianças acionam os elementais da natureza. Por isso que todos os terreiros de Umbanda fazem uma saudação aos herês no começo dos seus ritos. Pode ser apenas a fala, saravá as crianças, saravá a beijada, ou saravá os herês, depende da época, né? Aí a mãe Rosana faz para Exu, aí eu estava esquecendo, mãe, a senhora vê, se a senhora não me lembra, eu e o pai Fernando vamos fazer assim, Exu, sabe, pai Abraão, coisa boa tê-lo conosco, nosso querido e amado Goiano do pé rachado, é isso, meu? Saravá, axé. Então, percebam que a Umbanda ela vai ensinando os seus magos, né? Ou seja, os seus sacerdotes, a fazerem proteção para que o seu individualismo, o seu egoísmo, o seu orgulho não atrapalhem na magia divina. Então eu passo por Exu, eu passo pela entidade, pelo orixá, né? Pelo orixá, e passo depois pela beijada, pelas crianças, pelos herês. E ainda, se eu tiver ainda, por exemplo, pedindo para um caboclo, uma cabocla tem um espírito ancestral ilustre. Então, o umbandista, ele chega na cachoeira para fazer a entrega, chega lá a mãe Rosana, junto com o pai Abraão, vamos fazer uma entrega de cachoeira, de um rio, né? E vão pedir licença para Exu, entram no reino de Oxum, pedem a Oxum que nos ajude. Perceba que não tem como pedir o mal para Deus. É a mesma coisa que não pedir, né? Não, a mesma coisa que não pedir. Então, a Umbanda ela é cercada para que os médiuns, os seus sacerdotes e suas sacerdotisas não se percam no processo da atividade magística. E isso é muito importante para a gente compreender o que a gente vai falar no dia de hoje, tá bom? Diz o pai Fernando, né? Um certo dia uma pessoa foi pedir ao seu Tiriri para fazer o mal a uma determinada pessoa. Ele disse que a Umbanda pratica e faz o bem, e não o mal. Daí o consulente disse que em outro terreiro faz esse tipo de trabalho. O seu Tiriri falou assim, então vai ao outro terreiro, porque aqui não fazemos isso. Laroê, Exu, hein? Laroê, saravá. Seja bem-vindo, meu Ogan Rafael, que bom estar lá conosco. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que magia divina, né? Ou seja, a gente tem o crivo dos orixás, o crivo do ancestral, seja o preto velho, o caboclo, o baiano, o boiadeiro, seja a beijada, seja o Exu e a pombogira, eles estão trabalhando em nome do orixá. Nenhum
espírito, nenhum espírito, que eu já conheci na Umbanda, e eu tenho a graça divina de poder ter conhecido muitos irmãos e irmãs, muitos terreiros de Umbanda, nunca vi um preto velho falar, eu estou agindo em meu nome. Nunca vi. Eu duvido, vou perguntar para os pais de santo, né? Mãe Fátima, pai Fernando, mãe Rosana, pai Abraão, pai Neto. Se tiver algum outro dirigente, eu peço a bênção e que se coloque para a gente dar uma saudação. Você já viu algum preto velho falar assim, eu estou agindo em nome próprio? Deus não quer, mas eu vou fazer? Eu nunca vi uma coisa dessa. Pelo contrário, ele fala, filho, vamos rezar para que Oxóssi te dê direção, que Ogum te proteja, que Iemanjá te acolha e te acalente, assim por diante, né? Que Ansan leve o mal para longe de você. Seja bem-vinda, Soraya, Maria, que bom vê-las conosco. Bom, a gente então tem a ideia de que magia da Umbanda é magia divina. Essa magia divina tem que ficar na nossa cabeça como um letreiro, né? Só se faz magia na Umbanda quando se passa para Deus. A mãe Fátima dizendo, nunca. O pai Adilson, será bem-vindo, pai Adilson. Pai Abraão. Então, nós tudo estamos mentindo junto. Não dá, né? Não é verdade. Todos tiveram a ideia de passar por Deus. Todos. Eu peguei aqui esse caneca de água, né? Então, eu vou abençoar esta caneca de água, conhecido no movimento espírita como água fluidificada. Mas, se eu for lá conversar com o preto velho que o pai Abraão serve, com a mãe Rosana serve, com a mãe Fátima serve, a dona Avó Maria de Angola, ela vai pôr a mão aqui e vai falar assim, que Deus abençoe esta água, que Oxóssi abençoe essa água, que Oxum abençoe, ela vai trazer os orixás, e aí ela vai me dar. Ela não coloca assim, eu em meu nome próprio abençoo essa água, e aí ela vai me dar. Então eu estou tomando uma água que teve como mão um espírito ancestral ilustre, iluminado, e aí a mãe Néia dizendo, jamais. Percebam, gente, que coisa bacana. Então, quando eu for lá conversar com a mãe Néia, ela vai, a pretinha velha, o preto velho vai abençoar, ele vai dizer em nome de Deus. E eu vou pegar essa água mágica, transmutada, cheia de componentes, né, de energia, de magnetismo, e vou tomar. Vou pedir licença, né, peço licença ao dono da porteira, peço licença aos orixás e a Deus, peço licença à entidade que me forneceu. Obrigado. E tomei uma água abençoada. Por quem? Por Deus. Então, a magia da Umbanda, ela obrigatoriamente passa pelo crivo do orixá, pelo crivo do ancestral ilustre, pelo crivo de Deus. Entretanto, essa, logicamente, não é a única magia. Então as pessoas falam assim, pai, mas existe ainda pessoa que paga para fazer trabalho feito? O pai Fernando acabou de responder para você. Chega uma pessoa para conversar com o seu tiriri e fala assim, eu quero fazer o mal. O seu tiriri fala que não. Ele fala, mas tem o terreiro que faz. Ele falou, então vai. Ou seja, existe lugar que faz o mal. Isso é claro, né? Esses lugares que fazem o mal, eles não podem servir ao mesmo orixá. Prestem bem atenção. Imagina se você vai num terreiro e pede para fazer o mal. Daí você fez o mal para mim. Aí eu vou no mesmo terreiro e falo assim, olha, tem uma pessoa que fez mal para mim, eu quero desmanchar. E a pessoa desmancha. Vocês acham que tem cabimento uma coisa dessa? É estranho, né? Então é isso que a gente tem que ter certeza. A mãe Neta dizendo assim, vovó Conta da Mata diz, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Olha aí, ó. Ela pede o Deus e manifesta, o Deus que se manifestou e o Deus que nos liga. Olha que coisa maravilhosa, né? Não tem jeito. Boa noite, Capitão Eduardo, seja bem-vindo. Desculpa, é vovó Conga da Mata. Ó, minha mãe, sua bênção, vovó. A Cleusa, né, tem os pais e mães de poste, que a gente fala que pai e mãe de poste é aquele pessoal que coloca, traga o seu amor em X dia, fazendo magia negativa, esse tipo de coisa, né? A Muriel dizendo assim, pai Caetano, a lâmpada atrás de ti está instável. Estou vendo ela vibrar. Aí, ó, nós estamos falando isso, ó. A energia, Muriel. Como se estivesse pulsando e descendo em faixas. São coisas inexplicáveis, querida Muriel. Tudo bem, Isa? Seja bem-vinda. A Rosana dizendo, infelizmente, vemos locais ainda assim. Que coisa incrível, né? Eu fico até arrepiado com essa história, viu, Cauê e Muriel? Mas então vamos lá. Então a magia, ela acontece, magia divina, que a gente acabou de dizer, tem a magia do mal, literalmente, que é o trabalho feito, né, que a gente fala, que a gente vai deixar um pouquinho de lado, porque a gente vai entrar na magia do dia a dia. A magia do dia a dia. Nós fazemos magia o tempo inteiro. Por quê? Porque nós somos seres magnéticos, magnetizadores. Então tá lá a mãe Néia,
ela está almoçando, pegou uma folha de alface, cortou um tomatinho, pegou uma cenoura, está comendo. E ela está feliz porque aquele alimento está cheio de vida, e ela está desejando, puxa, as pessoas que plantaram esse alface, que colheram esse alface, né, esta alface, melhor dizendo, pegaram essa cenoura, que cenoura saborosa, e ela está comendo aquilo, e está em paz. Ela está produzindo magia? Claro, ela está louvando a terra que produziu o material, as pessoas que estiveram na cadeia de produção, né? E ela está feliz por aquilo chegar na mesa dela, grata a Deus, meu Pai, quantas pessoas passam fome e eu aqui podendo me alimentar. Então ela, mesmo sem estar preocupada com a questão de religião naquele momento, ela produziu uma energia poderosa, auspiciosa, que manda. Então a pessoa chega na mesa para comer, com a mãe Néia, fala assim, nossa, que bacana, que simpático, que energia positiva, não é verdade? Aí chega, e eu não estou num dia muito bom, vamos supor, né? E eu estou num dia muito bom, estou comendo um pedaço de pão, e corto o pedaço de pão com raiva, passa aquela manteiga com raiva, e fala aquele desgraçado, aquele não sei o quê. Então eu estou usando elementos da natureza, né, o trigo, o ovo, o leite, para desejar mal a alguém. Aí a pessoa chega nessa mesa, sai da mesa da Néia, da mãe Néia, deu um abraço nela e falou, nossa, que energia estranha que está aqui. Por quê? Porque eu estava fazendo magia? Infelizmente eu estava. Porque o meu pensamento tomou conta de mim, eu não controlava ele, desejando mal ao próximo e utilizando elementos da natureza para fazer o mal. Então aquela pessoa que de repente, né, ainda está no processo de comer carne, e pegou o bife lá e começou a cortar o bife com raiva, com ódio, e corta o bife. Que energia ele está colocando naquele alimento que já é cheio de energia, né? Especialmente os alimentos de origem animal, eles têm uma energia que traz a energia da morte. Como é que ele vai fazer? Como é que ele vai fazer? Então, no dia a dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento, porque esse processo de magia acontece em todos os momentos. Não existe como escapar disso? Não existe. Por quê? Porque todos nós somos médiuns, sacerdotes. Ah, mas eu não sou médium nem sacerdote. Você não deixou eu completar. Todos nós nascemos no livre-arbítrio. Então, os seres conscienciais, que seriam os seres humanos, encarnados e desencarnados, têm como atribuição o livre-arbítrio e como responsabilidade cuidar do que pensam. Porque tudo que os seres conscienciais, ou seja, os seres humanos na Terra, pensam, eles produzem no campo astral. É chamado de forma-pensamento. Então eu vou imaginar agora que cada um de vocês seja abençoado. Eu peço a Deus que derrame sobre vocês pétalas de rosas amarelas e que elas caiam sobre seus oris, que Mamãe Oxum possa abençoá-los nesta noite. Eu de fato pensei nisso, imaginei as pétalas caindo. Essas pétalas vão fazer um arrepiozinho na orelha, vão sentir leveza, vão dar aquele acolhimento, aquele abraço que só Mamãe Oxum sabe dar. Então, eu produzi uma forma de pensamento. Então, a minha energia humana fez isso. A segunda energia, eu me liguei a um ser sobrenatural, que no caso é Deus, na sua irradiação em Oxum. E todos os espíritos que trabalham nessa irradiação vão aproveitar o meu ectoplasma para materializar isto. Se eu tivesse pensado mal, raiva e ódio, etc., seria da mesma forma. Eu acionaria seres sobrenaturais, né, que seriam os espíritos dos quiumbas, os obsessores, acionaria as energias negativas que a Terra está em produção em muitos, né, o egoísmo, orgulho, vaidade, morte, vingança e assim por diante, e encaminharia para o destinatário. Então, todos os dias, todos nós, médiuns, sacerdotes e não sacerdotes, produzimos magia. Por isso é que as pessoas falam que existe na crosta terrestre um campo eletromagnético que é a média dos nossos pensamentos. Prestem bem atenção nisso. Como isso é forte. Então, tem uma notícia, né, que todo mundo está sabendo. Eu vou lá e distribuo essa notícia. Mas ele é uma fake news, como várias que estão acontecendo. E essa fake news faz com que a pessoa tenha ódio, por exemplo. Vamos supor, tenha ódio. Esse ódio, a pessoa que recebeu vai ter ódio, são dois. Daqui a pouco você virou viral, né? E todo mundo que acessou esse fake news estava com ódio de uma determinada pessoa. Imagine o quanto de energia foram concentradas nesta pessoa de forma equivocada. E nós fizemos essa magia sem
nos percebermos. Então, a primeira coisa que a gente tem que atentar para o mal é que todo dia nós passamos por esse teste. Você, eu, todos. Né? Ah, pai, mas os espíritos iluminados não passavam. Claro que passavam. Só lembrar que Jesus foi tentado de todos os jeitos possíveis e imagináveis. Todos os pretos velhos foram tentados de uma forma que eu não daria conta. Não sei se você daria, mas eu sempre falo para o pai Tobias, pai, o senhor deu conta de algo que eu jamais conseguiria. Eu não aguentaria a tortura, né? Ver meu filho sendo espancado, jamais. Olha, dificilmente eu conseguiria ter amor. Eu estou sendo muito franco, né? Em sentir isso. Seria um exercício que Deus teria que me dar. Eu tenho que estar muito melhor e peço que nunca caia nesse processo, porque não é fácil, né? Não é fácil. Então, esse é um ponto que a gente precisa entender. Eu vou só ler um pouquinho os comentários para a gente não se perder, tá bom? A Ramírez dizendo assim, Ramírez, nossa sintonia de novo, pai Caetano, o senhor falando dos herês, e essa noite tive um sonho curioso, onde ouvi algo com Cosme Damião. Não é a primeira vez que acontece assim. Oh, coisa boa, axé, coisa linda, saravá. Cleusa, pai, essas pessoas que fazem o mal têm consequência. Com certeza, muitas consequências, vamos falar sobre isso. Pai Abraão, uma vez um rapaz me procurou para fazer um trabalho de amarração, queria pagar ao guia R$3.000. Eu disse para o consulente que ia para casa, que a nossa casa não faz nenhum trabalho, que solicitei para o irmão que ficasse para tomar um passe e conhecer nosso trabalho. Ficou até o final e até hoje volta para passe, pois ele achava que a Umbanda tinha que pagar. Olha que coisa maravilhosa. Então, às vezes, isso que o pai Abraão está colocando, gente, as pessoas às vezes chegam na porta da Umbanda por um motivo errado, mas é o motivo que Deus encontrou para que ela encontrasse a Umbanda. E aí o pai Abraão recepcionou e essa pessoa, então, pôde exercer o despertamento e falar assim, peraí, né, não é bem por aí o caminho. E aí, coisa boa, né? Fico muito feliz. A Cá dizendo assim, tive uma funcionária que cozinhava falando mal, criticando, soltando palavrões. Ninguém conseguia comer o preparado. Olha só, é fundamental isso, né? A gente perceber, esse depoimento é uma coisa importante. A magia acontece na preparação do alimento. Eu conheci um indiano, me fugiu o nome, já vou lembrar o nome dele, ele dizia assim, todos os trabalhadores da cozinha tinham que apertar um botãozinho, né, tinha um quadro com um rostinho. Então tinha uma escala lá de até 20, se eu não me engano, que era qual era o teu humor. Se o teu humor tivesse abaixo dos 10 lá, que tinha mais ou menos, tô meio irritado, você não podia pegar em alimento. E ele não descontava o salário, nada. Ele só falava, ó, hoje você, por favor, não põe a mão no alimento. Você ajuda a limpar prato, varrer chão, atender alguma coisa, mas não põe a mão no alimento. Só podia pôr a mão no alimento aquele que estivesse de bem com o dia. Porque ele falava assim, aquele que prepara a comida, prepara também o espírito daquele que vai comer. Então, nesse restaurante, a gente dá o alimento que também servirá à alma. E eu nunca esqueci disso, porque eu achei isso tão maravilhoso, né? Porque é o profundo. E é isso que a gente está falando da magia, como a magia interfere no nosso dia a dia. Bom, de todas as magias que a gente pode fazer no dia a dia, existe um elemento que ele é muito fogo. E ele é um dos principais causadores dos males, né? Que é a raiva. A raiva, ela é tão quente que ela se apodera, ela vem chegando, né? E a hora que ela chega, ela já tomou conta de você já esbravejou, já xingou, já bateu na mesa, e aí depois você fala, exagerei. A raiva, ela é o principal porta para a entrada das energias negativas na pessoa. Então você está lá, manteve seu banho de descarrego, tem feito o seu asseio, né? Reza, e aí você ficou com raiva de alguma coisa. É um filho da mãe mesmo, aí bate na mesa e xingou. Aquele momento você fez assim, a tua proteção faz assim, ó, pão, abre. A raiva, ela é tão ácida que ela corrói o nosso corpo mediúnico e ela abre frestas gigantescas para a mãozinha dos quiumbas, dos obsessores e dos seres trevosos. Por isso, no Bhagavad Gita, por exemplo, né, uma das pérolas dos Vedas, dos yogis, dos hindus e de tantas outras religiões, diz que uma das coisas que a gente nunca pode descontrolar é a raiva. No Caminho do Bodhisattva, que é um dos livros sagrados do budismo, Padmasambhava diz o seguinte, que uma faísca de raiva
apagam 10 mil anos de boas ações. Olha que pesada essa frase. Né? Padmasambhava é um dos grandes sábios e gurus do budismo tibetano, e ele diz assim, no caminho do Bodhisattva, uma faísca de raiva apagam 10 mil anos de boas ações. Eu diria que se eu contar, eu apaguei uns 3 milhões de anos aproximadamente, porque eu, infelizmente, em alguns momentos eu tive raiva, eu tenho raiva, né? Eu tenho controlado a raiva há alguns anos, mas ainda assim tem uma hora que a gente dá uma escapada. Então a raiva é um elemento crucial, porque a raiva, ela tem dois elementos que são importantes. Um é o de chegar ao próximo, então eu tenho raiva do Caetano, a raiva vai para mim, né? Mas ao mesmo tempo, a raiva faz com que eu esteja suscetível às influências negativas. Então, quando a gente falou na live passada, né, do orai e vigiai, a raiva é uma das vigílias que a gente tem que tomar cuidado. Então, eu preciso tomar cuidado da minha raiva para que eu não fique aberto às influências negativas. Eu vou dar uma pergunta, você não precisa me responder no comentário, mas responda para você. Quando que você teve, na sua vida inteira, no momento de raiva, alguma decisão sábia? Preste em todos os momentos que você passou muita raiva e você tomou uma decisão no meio do calor da raiva, naquela quentura da raiva, no aço da raiva. Qual decisão dessas foi boa? Qual decisão dessas te ajudou a encontrar paz ou o caminho da verdade? Ana Paula diz assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou uma pessoa raivosa. Não, Ana, é o contrário. Vamos pensar assim, né? Vamos pensar assim, só um pouquinho que tem meus filhotes aqui estão querendo arranhar as prateleiras aqui. Ana Paula, essa é a questão. Quando nós todos somos talhados, né, para termos um momento de raiva na nossa vida. Por quê? Porque como os quiumbas sabem que a raiva é o elemento principal de abertura, eles vão construindo o processo na nossa vida para a gente ter raiva. Então, quando a gente descobre isso, a gente fala assim, olha que coisa boa. Agora, eu já sei que esse é um ponto fraco meu. Não é seu, Ana Paula, o meu, de todo mundo. Duvido que alguém aqui não passe raiva, né? Então, por isso que práticas meditativas de reflexão, de oração, nos ajudam a evitar que a raiva se apodere de nós, certo? Então, esse é um elemento importante. Então, quando nós estamos com raiva, a gente vai ter que pensar, se teve um momento de raiva, parou, acabou, não deu tempo de pensar antes, mas acabou a raiva, fala, raiva. Deus, por favor, me perdoe, me descontrolei, o Senhor me garanta a proteção, que todas as pessoas que foram atingidas pela minha raiva sejam agora abençoadas, porque eu não desejo mal a elas. Então você já aplica o antídoto. É como se fosse uma mordida de cobra. Então, cobra mordeu, se você chorar sobre a mordida da cobra, você vai ter um problema sério, não vai? Então, a primeira coisa que a gente fez, mordeu a cobra, corre para um posto de saúde, porque o SUS é maravilhoso no Brasil, graças a Deus temos o SUS, viva o SUS. E vamos lá e vamos pegar um soro antiofídico, produzido pelo Instituto Butantan. Olha que coisa maravilhosa. Não produz vacina, mas produz um soro antiofídico. Pegou a cobra, qual que era? Era uma jararacuçu. Então vai lá e dá um soro antiofídico, então eu me resolvo. Eu, às vezes, não posso evitar a mordida da cobra, ou seja, a raiva, mas eu posso escolher aplicar o antídoto ou não aplicá-lo. Então, toda vez, Ana Paula, que tiver raiva, a gente tem que passar a raiva, reza. Ô meu pai, eu não queria ter raiva, o senhor me ajude a me controlar, mas jamais podemos nos afundar na culpa, porque a culpa é também um bichinho pernicioso, construído através da cultura, especialmente a cultura católica e evangélica, para nos deixar apequenados, destruídos, desmoralizados. A culpa faz com que a gente se sinta um pior dos seres. Puxa vida, eu não consigo mesmo. Eu sou uma porcaria. Eu não presto para nada. Meu Deus do céu. A hora que você faz isso, você abre o seu campo magnético para a entrada de espíritos negativos, para as energias negativas que rondam a sua cabeça, para entrarem. Porque a culpa faz você chamar essa energia. Se a raiva faz você abrir, a culpa faz você chamar. Porque a culpa nos joga para baixo. Então, toda vez, Ana Paula, que eu tenho raiva, ou qualquer outro sentimento ruim, eu lembrei, né? Se eu lembrei no meio, eu paro.
Opa, já é um grande avanço, não lembrei na metade, mas vamos supor, eu lembrei no final. Eu rezo e falo, obrigado, meu Pai, por enxergar. Porque se eu enxerguei um dos meus erros, eu sei que muitos passaram despercebidos. Mas graças ao Senhor, hoje eu enxerguei um. Então que amanhã eu enxergue dois. E eu vou lutar com todo o meu carinho para que eu encontre o teu caminho. Eu sei que sou falível, sei que eu erro e que errarei, mas não quero o mal de ninguém. Então, ao fazer isso, eu estou ensinando meu cérebro que aquilo não é bom. E eu não estou falando só com Deus, eu estou falando comigo mesmo, estou me convencendo, conversando com o Pai Caetano. Eu falo, Pai Caetano, vamos lá, rapaz. Você vai conseguir. Amanhã você vai ter menos raiva. Uma situação parecida, que Deus vai colocar uma situação parecida na minha vida, na sua, e você vai ter menos raiva. E você fala assim, puxa, olha, eu tive menos raiva. E a gente vai construindo esta nova aurora. A mãe Rosana dizendo assim, olha, gente, só para gente, né, a gente dividir aqui, fiz um post sobre raiva hoje. A revolta constante gera desequilíbrios na mente, no corpo e na alma. Não é o corpo que é fraco, mas o espírito que permanece rebelde. Controla as tuas energias, não deixando que elas te desconcertem. A revolta intoxica e expele venenos, olha, veneno da cobra que eu estava falando, e todos desagrada. A pessoa revoltada não inspira amizade, nem sequer compaixão. Tem calma sempre. O que agora não se resolva, está a caminho da solução. Joana de Ângeles, provavelmente na mediunidade do Divaldo. Obrigado, mãe Rosana, pela viu como a gente estava falando de sintonia? Olha mais uma sintonia aí, né, Valdirene? Boa noite, graças a Deus estamos juntos, né? A mãe Néia, somos seres de desenvolvimento e na busca de sabedoria. Exatamente. Então, a raiva, a culpa. E a gente poderia continuar dizendo do orgulho, do egoísmo, e a gente poderia falar daquela que eu falei, né, que o ego é a grande responsável pelas nossas derrotas na malignidade. Mas vamos pensar que eu não vou falar de todos esses motivos de novo, mesmo que não é o tema da nossa live. O tema da live ele pressupõe que a gente compreenda isso como libertadores da malignidade. Então, vamos pegar pela raiva. Então, eu tive raiva de alguém. Vou dar um exemplo. Você está escutando a live e o pai Adilson chega para falar, o pai Adilson diz assim, não é à toa que a raiva deixa a boca amarga, intoxica exatamente, né? Exatamente, pai Adilson. E o pai Adilson fala assim, pô, Caetano, você fala muita besteira. E de repente eu, sem querer, faço um comentário equivocado, né? Um sentimento completamente equivocado, e o pai Adilson fica com raiva de mim. Aí o pai Adilson desejou raiva, né? Com raiva do Caetano. Então a gente vai pensar o que significa, como é que a maldade atua. Então vamos nesse caso, e eu vou falar isso com todo carinho com o pai Adilson, né? Que eu tenho certeza que ele compreenderá, e ele não jamais teria esse sentimento por mim, nem eu por ele, né? Afinal de contas, meu querido filho de santo, então só tenho amor, e eu tenho certeza que da mesma forma a gente pode desentender, discutir, mas jamais a gente vai sentir raiva um do outro. Por isso eu vou pegar o pai Adilson como exemplo. Então o pai Adilson teve raiva. Naquele momento ele desejou raiva. Era um momento rápido, mas ele ficou com raiva, né? Como eu poderia ficar. Naquele momento, existem uma série de ações espirituais que vão acontecer. E é isso que a gente vai entender agora. Então tudo que eu falei agora você vai entender. Então a magia acontece no dia a dia. A magia feita, nós vamos falar na próxima live. Vamos falar das magias casuais, que elas são perniciosas, perigosas e que atuam diretamente na nossa vida. O pai Adilson teve raiva, então. Beleza. Naquele momento, onde o pai Adilson estava? Naquele lugar, naquele espaço territorial que o pai Adilson estava, existem uma série de espíritos que estão passando por lá, né, que residem naquele lugar, e alguns deles, de repente, são extremamente odiosos. Espíritos que estão em busca de alguém para poder fazer o mal. Para fazer o mal. Nesse momento, eles estão passando por ali e sentiram aquela vibração de raiva. Opa! Quem que está desejando raiva? Aí localiza. Opa, é médium. Maravilha, o ectoplasma está pulsando, porque o médium produz mais ectoplasma, médium em trabalho produz mais ectoplasma do que outros. Mas é pior, é um pai de santo, então ele produz 3 vezes mais, ótimo, deixamos lá. Então eles já olharam para o pai Adilson com olhos de cobiça, e falaram assim, olha que presente, olha que presente. Naquele momento, a gente começou a fazer o primeiro laço energético negativo, que é chamado semelhante. Semelhante atrai semelhante.
Então, se eu vibro num diapasão em dó, eu vou sentir o dó chegando, ré e assim por diante. Ou seja, se eu sentir raiva o tempo inteiro, eu vou atrair que energia? Raiva. Por isso é preciso, a gente sempre tem oração para nos limpar dos sentimentos que a gente faz no dia a dia, os banhos de descarrego, etc, etc, tá bom? Eu já leio os comentários, gente, só um minutinho. Bom, então, primeiro caso, semelhante. Ele olhou, viu que tem potencial, se chegou perto e falou assim, tem que ter raiva mesmo, esse cara tá falando errado de você, rapaz. E aí a raiva dele começa a crescer, ele não sabe por quê. Não era para tanto, mas parece que ele começa a produzir mais raiva. E ele começa a fixar, tem que ter raiva mesmo, olha o que ele tá falando de você, tá usando você como exemplo, que filha da mãe, que desgraçado. E de repente você começa a ficar mais vermelho, mais irritado, com mais raiva. Então o semelhante, ele vai ajudar para você a manter este pensamento, essa produção de energia negativa. E aí vai chegar o oportunista. O oportunista que está mirando, por exemplo, no Pai Caetano. Ele está lá tentando buscar uma entrada e não consegue. Ele tem raiva de mim porque eu trabalho na Umbanda e a Umbanda faz o bem, e de repente ele fala, eu quero prejudicar. E aí ele olha aquele grupo de espíritos, energia, e descobre que o destino é o Pai Caetano. Fala, oh, olha ali, rapaz. Esse fluxo, ele vai buscar o fluxo e chega lá perto daqueles espíritos. Então ele vai se apoderar, porque ele já tem uma questão contra mim, e vai se apoderar daquele que está emitindo a magia, que é o encarnado, juntando seus semelhantes, já fazem um acordo entre eles para potencializar aquela energia. E aí entra o segundo enlace, que é, não é a primeira vez, né, Adilson? Não é a primeira vez, ele sempre faz isso com você, rapaz, e não sei o quê. E aí começa a trazer questões do passado que não foram totalmente resolvidas por erros nossos, etc. E aí ele potencializa ainda mais. Então agora, além dos semelhantes, eu vou pegar o oportunista que queria me pegar e vai se apoderar dessa energia. Prestem bem atenção nesta cadeia, porque isso é o que acontece, tá? Nisso tudo, você vai ter alguns trabalhos feitos, aí nós vamos falar depois na outra, mas que tem uma série de quiumbas que estão querendo prejudicar, por exemplo, o Adilson. E eles estão de olho, estão só olhando, só esperando a oportunidade. Falei agora, acho que agora. Enquanto os outros estão desejando contra mim, este que queria fazer o mal do Adilson achou a oportunidade ideal. Porque naquele momento, quanto mais raiva ele alimentar, mais aberto ele fica, e eu posso, então, ingressar no campo mediúnico do Adilson, do pai Adilson, e fazer o mal que eu precisava fazer. Então percebam que só num evento eu atraí 3 tipos de espíritos que trabalham na malignidade. O semelhante que atrai o semelhante, os oportunistas que estão à espera para executar sua vingança, o seu ódio, e os trabalhos feitos. Pode ser outros? Podem ser vários. Porque nesse caso poderiam ter os meus inimigos kármicos, ou seja, de vidas passadas, que estão à minha procura. E quando a raiva acende, eles falam, olá, é esse espírito. Então eu atraio os quiumbas por karma. Tem os outros que eu também desejei raiva. Desejei raiva, então tem aqueles que estão querendo devolver a raiva para mim. Espíritos que, você não teve raiva de mim, agora eu quero te dar o troco. São os vingativos. Então eles também vão se apoderar deste pequeno e simples evento. Percebam que quanto mais tempo eu permaneci no processo de raiva do Caetano, mais eu atraio. Porque se for um momento de raiva rápido, às vezes não dá nem tempo do primeiro, só vai a forma pensamento. Se eu deixei um pouco mais tempo, vem o semelhante. Mais tempo oportunista, mais tempo kármico, o trabalho feito e aí por diante. Então, quanto mais eu permito a raiva morar, maior vai ser o mal que eu vou gerar, mesmo não querendo gerar o mal. Por quê, gente? Deixa eu só tentar ler aqui rapidinho. Ô, pai Luiz Felipe, seja bem-vindo, coisa boa. Fico muito feliz com sua presença, muito axé, que a sua coroa seja iluminada sempre. A Luciana está dizendo assim, pai, já vi em muitos lugares que cozinhar pode ser uma boa atividade para se acalmar, porque, por exemplo, você vai fazendo um pão, amassando e descarregando as suas frustrações e raivas. Se um lado podemos pensar que não seria bom comer esse pão, mas por outro, essa é a minha pergunta, né? A pessoa realmente conseguiu descarregar sua energia ruim? Ou o fato de colocar essa energia num objeto que é consumido se retroalimenta? Lu, é difícil responder rapidamente essa pergunta, mas vou te dizer assim,
Eu não, toda vez que eu descarrego a minha energia em um elemento, eu fiz magia. Então, do ponto de vista psicológico, vamos pensar assim, né? Se nós estivéssemos estritamente pensando na psicologia, eles pegam, por exemplo, aqueles cotonetes gigantes, batem, né? Porque não machuca. Pai, faz de conta que é o seu pai aqui, bate, bem, 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 tá batendo. Então, para essa escola da psicologia, aquilo ele está extravasando, ele está fazendo aquela catarse, né? Está jogando para fora a raiva para ele se limpar. Só que, infelizmente, energeticamente isso não acontece. Energeticamente, o destinatário vai sofrer as consequências. Então, eu estou amassando o pão, né? Por isso que fala o pão que o diabo amassou. Então, porque o diabo é com raiva. Então, você pôs naquele trigo, naquela água, que são elementos da natureza, que não tem nada a ver com a gente, né? Que está sendo transgênico, cheio de veneno, que estão acabando com o trigo. Então ele está lá. Então eu pego aquele trigo e estou fazendo esse descarrego emocional. Ele ajuda emocionalmente? Não há dúvida nenhuma que ajuda emocionalmente. Mas energeticamente ele pode ser um pouco perigoso. Não sei se expliquei, Lu, depois por favor me fale. O pai Fernando dizendo assim, ser otimista ou pessimista se encaixa nisso. Exatamente, com certeza, né? Eu diria que a gente não pode nem ser otimista demais, nem pessimista. A gente tem que ser um realista esperançoso, como diria Ariano Suassuna, né? Eu não sou otimista porque ele fica sendo meio bobão. Eu não sou pessimista porque ele é um chato suportável. Eu sou, então, um realista esperançoso. Eu acho isso muito, muito bacana, né? Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, gente, a mãe Fátima diz assim, os ciganos falam que só devemos manipular o alimento com sentimentos harmoniosos. Mais uma contribuição, Lu, disso. Eu digo assim, quando eu estou muito mal, né, Lu, fazendo exemplo que a Lu está dizendo, né, então o pessoal fala, vai lá e cozinha para você se distrair, né, lava a louça, né, lava a roupa, lava o chão, mexe na terra, porque a terra, sim, ela é um fio terra, literalmente, né, então eu vou pôr a mão na terra, fala assim, não aguento mais esse sentimento, por favor, me esvazie. Eu não estou desejando mal para o outro, eu estou pedindo para a terra, a mãe, a Gaia, né, Onilê Babá, me descarregue. Então, ao fazer isso, eu peço que essa energia que está me possuindo não vá para lugar nenhum a não ser para a terra, para que ela possa ser neutralizada. Então, aí, aproveitando a pergunta da Luciana, vamos pensar assim, existem antídotos? Né? Eu falei da cobra, existe antídoto. Um deles é qual? É lavar a mão, tomar banho de descarrego, lavar alguma coisa, que essa energia se vá com a água e que Oxum e Iemanjá possam transmutá-la para que ela volte a ser uma energia da natureza. Eu ponho a mão na terra, mexo num vaso de planta, adubo, ponho água e que a natureza me acalme minha alma que está tão perturbada neste momento. Então a gente pode fazer isso. Mas o alimento tem essa questão da energia que eu falei agora, Lu, tá bom? Gente, então vamos pensar assim, para a gente não perder. Oi, Maria de Fátima, seja bem-vinda, Mucunho Zambi. Quais são os meios de atrairmos energias negativas? Quais são os meios? O pai Fernando diz assim, eu vou no meu quintal e pego umas ervas e faço um sacudimento em mim. Ele vai lá e, olha, né? É uma maneira ancestral, né, maravilhosa a gente usar a energia da natureza para nos neutralizar desse mal. Porque todos nós vamos passar por isso, né? Não sejamos hipócritas. Se você não tem nenhum erro, não passa em um momento de raiva, eu te peço a bênção, né, que você possa nos abençoar, porque com certeza é um missionário na Terra. Mas nós que somos seres humanos falhos, precisamos lutar bastante para que isso não nos apodere, tá bom? Então, gente, nós vamos pensar assim. Então, o mal, ele acontece do ponto de vista da energia, então é uma energia maligna, raiva, ódio, inveja, etc. Então, a energia. Essa energia, ela tem como origem o pensamento humano, sempre o pensamento humano, eu vou voltar a dizer, sempre o pensamento humano, então ela não está na natureza livre. Pai, o amor está livre? Está livre. O tempo inteiro. É mesmo? Sim. Basta você olhar uma borboleta pousando numa flor, acabou. O mal não está? Não está. O mal tem que vir de uma origem humana. Então alguém pensou o mal. Ele pode estar vagando, mas aquilo é chamado de forma-pensamento, ou artificial. Olha como esse termo é interessante. Artificial. O que é artificial é porque não é natural. Então, nenhum mal é natural? Não, porque é filho do homem. E tudo que é nosso é igual plástico.
né? Pegar essa garrafa aqui. Isso aqui foi feito pelo homem. Por isso que ele não é biodegradável. Por que não é biodegradável? Porque foi feito pelo homem. Então nós criamos um polímero, né? Um conjunto de moléculas que aparentemente serviam a um propósito, mas hoje está comprovado que causa mal para a natureza, causa mal para o organismo humano, né? Os bisfenol da vida e etc. Então, todo mal tem que ter origem. Então ele vai estar vagando uma forma pensamento ou um ser artificial. Os espíritos malignos, eles emanam o tempo inteiro energia negativa, assim como os seres humanos em evolução, como todos nós. Não precisa ter mal na sua origem, né? Não precisa ser forte no mal. E então a gente pode entender que esse mal ele vai estar ou vagando porque alguém desejou, vai estar nos espíritos malignos, né? Nos chamados quiumbas, obsessores, espíritos que estão em sofrimento, ou em nós, seres humanos que estamos em evolução como um todo. Todos eles saíram de alguém. Vamos pegar, então, que existem energias que estão vagando e os espíritos que estão passivos na maldade. Mesmo aqueles que travestidos de sacerdotes ou sacerdotisas, né, desejam o mal. Por exemplo, aquelas pessoas que, por um preconceito, racismo, desejam um mal a outro ser humano porque ele é de uma religião afro-brasileira, por exemplo, ele serve a Deus ou ele serve a outro senhor? Quem ele serve? Deus nos diz que somente o amor, Deus é amor. Jesus nos ensinou o tempo inteiro que Deus é amor. Então, toda vez que a pessoa, mesmo que ela pode estar travestida de sacerdote, ela desejou mal a alguém, ela está servindo a outro senhor que não a Deus, né? Então, toda vez que a gente pensa nisso, a gente imagina a nossa responsabilidade. Então vamos lá. Então, energia vagando, formas de pensamento artificiais, espíritos malignos, que são quiumbas, obsessores, sofredores, certo? Vou tomar mais um golinho de água aqui. Eu acho que o Diogo está fazendo uma frase aqui que não sei, Diogo, qualquer coisa, como conversar. A oração sempre é boa, porque tudo que vem de Deus é amor e respeito, sem dúvida nenhuma. A Ana dizendo assim, a tristeza se enquadra nesses sentimentos? A tristeza atrai energia negativa, com certeza, filho. Com certeza absoluta, né? Mas é um grau menor, porque às vezes a tristeza é difícil a gente controlar, não é verdade? Mas por isso que a gente tem que buscar o tempo inteiro, entender o porquê que nós estamos tristes, né? Para a gente sair da tristeza. Vamos lá, gente. Então, assim, ó, para a gente entender. Então, a malignidade, ela acontece na semelhança. Então, a pergunta da Ana sobre tristeza. Vai atrair que tipo de espírito? Gente, a conexão minha tá bem ruinzinha ou é só eu que estou vendo aqui? Vocês sabem dizer? Vamos lá. Então, assim, ó, semelhança, como eu falei. A imagem está ruim por causa da internet, gente. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui. Como é que eu vou fazer, hein? Tá ruim, tá dizendo. Tá ruim. E esse Facebook hoje tá dando restrição para nós, né? Vamos falar a verdade? Facebook. Deixa eu tentar aqui, gente, tentar fazer uma transmissão diferente. Deixa eu ver. Rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Deu uma travadinha aí, gente? Mas tá dando para ver, diz a Rosana, o áudio tá bom. Eu vou tentar aqui dar uma melhoradinha aqui, eu já melhorei um pouco o sinal. Qualquer coisa vocês vão gritando, gente, por favor. Perdão, mas é provavelmente instabilidade do próprio Facebook, tá? Então, assim, ó, semelhança. Primeiro, obrigado, pessoal. Obrigado, Cláudio, mãe Rosana. Obrigado, Capitanhara. Obrigado, Rejane. Obrigado, Ana. Oportunidade. Lembra aquela história que a oportunidade faz o ladrão? Então, oportunidade, karma. Tá bom, mas tá ruim, que bom. Ai, 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 vamos lá.
Obrigado, Olga Fernanda. Magia demandada, que é o trabalho feito. Retorno, a lei do retorno. Ódio e raiva. Inimigos e amigos. Então eu dividi aqui em 8 elementos, tá? Presta atenção, 8 elementos, 8. Eu vou começar por amigos. Amigos. Então vamos imaginar a seguinte situação. Eu, durante muito tempo, participei de uma gangue que desejava o mal, travestido de bem. Éramos sacerdotes de algumas religiões que desejavam o mal ao outro. Então eu olhava uma outra religião e falava assim, eu desejo mal para você porque você não segue a minha fé. E a minha fé é melhor que a sua. E imprimia a eles escravidão, exorcismos falsos, genocídios, inquisições, perseguições. E eu fazia parte, eles eram meus amigos, nós éramos uma gangue. E aí eu reencarnei e vim para a Umbanda. E a Umbanda me mostrou um caminho diferente, que isso não tem nada a ver, que Deus age em todas as religiões, que existem muitas maneiras de chegar a ele, e eu começo a aprender a respeitar o outro, na sua diversidade, na sua diferença. Eu começo a olhar que por que todos têm que ser iguais a mim? Graças a Deus não são, senão seria um mundo chato para danar, né? Meu Deus do céu. Hoje eu tenho essa consciência, mas até a vida passada eu não tinha. Então, aqueles irmãos e irmãs meus, que eram meus amigos, muito amigos, nós éramos fortemente ligados, né? Amigos. Eles começam a ver e falam assim, peraí, ele está saindo do caminho, rapaz, ele está desejando bem para quem deseja o mal, ele está oferecendo a outra face, o que está acontecendo com esse cara? E eles vão vir falar comigo como amigos. Por quê? Porque eles querem que eu esteja com eles. Vocês já perceberam que quem está fazendo alguma coisa errada, e você está perto, ele vai te convidar para participar? Primeira coisa que ele fala, vem aqui, você participa com a gente, você vai ganhar uma bocadinha aqui, ó, nós estamos fazendo uma corrupçãozinha aqui, uma corrupçãozinha, eu vou pegar 100 mil, ele pega 100 mil, já que você está olhando, eu te dou 10 mil, e você, ó, bico calado. Se você fala não, ele vai tentar te calar de outra maneira. Então, perceba que todo mundo, todo o mal, ele tenta nos comprar, que são os falsos amigos, mas são os considerados amigos. Então aqueles espíritos falam assim, Caetano, não faz esse caminho, rapaz. Eles vão lutar a todo custo para que eu não me desvie da maldição. Eles querem que eu continue sendo radical, que eu continue sendo radical no sentido de não aceitar o diverso, né? Porque eu sou hoje radical para o bem, né? Ou seja, eu aceito, a minha raiz, isso vem a palavra radical, né? É o amor, a paz e a tolerância. Então, eles estão sempre colocando isso. Então, essa é uma questão que a gente precisa entender, certo? Então, primeiro, inimigos. Inimigos é fácil, né? A pessoa que deseja mal a você, tem ódio de você, tem raiva, quer te vingar, por qualquer motivo, né? Tem muitas pessoas que me consideram inimigos, por exemplo, por eu ser um bandista. Então, vão lá e tentam fazer tudo o que for ruim para eu ser machucado, porque eu sou um bandista. Ponto. Só por isso. Só por isso. Tem inimigos que não querem, porque de alguma maneira eu desmascarei os seus covis, né? Então, espíritos que estavam lá fazendo mal para alguém, eu fui lá e fiz o trabalho com o nome de Deus, com os orixás, com os ancestrais ilustres, e foi permitido aquele mal de se desfazer naquela pessoa. Então, eles vão olhar para mim e falar, pô, esse cara tá atrapalhando a gente, né? Então, eles vão ser inimigos. Então, é o segundo que a gente vai pensar. O ódio e a raiva a gente acabou de falar, né? São poderosos. O retorno. O que é a lei do retorno? Às vezes, a lei do retorno ela se confunde um pouco com os inimigos. Porque a lei do retorno não é a lei do karma, eu já vou explicar por quê. O retorno é no sentido de que muitas pessoas ainda vivem sobre a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Então, às vezes, você desejou mal para alguém, teve raiva de alguém, e a pessoa sentiu um pacto. Opa! De onde veio isso aqui? Foi o Caetano que te mandou. Não vai ficar por isso mesmo, não. Eu vou mostrar para ele quem é que sabe fazer. E ele vem contra mim. Então, essa é a lei, essa é a história do retorno que eu estou dizendo para vocês, né? Que é como se fosse uma vingança, tá bom? Magia demandada, que essa a gente vai falar na próxima live. O karma. O karma, ele traz uma série de fatores, que todo plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, muitas vezes, nós vamos nos deparar com pessoas que nós fizemos mal no passado. E que eles não vão falar assim, eu te perdoo, puxa vida, você me matou umas 2 vezes, mas tá de boa, já te perdoei. Ele ainda está preso àquele ciclo de sofrimento, né? Então, às vezes, a gente olha para aquele espírito e fala, ele está me desejando mal, mas na verdade, ele está desejando mal.
ou ele está simplesmente tentando revidar, tentando incluir isto? Então, esse é um outro elemento que a gente não pode esquecer, que é o karma. A oportunidade que eu falei e a semelhança. Então, percebam que nós temos, assim, muitos eventos que podem produzir o mal. Muitos. Esses eventos que produzem o mal, eles estão originários em mim, no outro e na humanidade. Agora vamos pensar assim, você, eu, tô lá, eu, né? O pai Abraão, todos nós. Pai Adilson. A gente mantém o pensamento livre de todos esses pensamentos o dia inteiro? Não. Infelizmente, não. Porque nós ainda somos seres em evolução. Agora imagine isso, se a gente está pensando do ponto de vista individual, vamos agora dar um passo para trás, para enxergar um pouquinho mais de longe, tá? E vamos enxergar isso do ponto de vista da coletividade. Então, eu sou um sacerdote e falo, ó, nós temos que odiar, nós, umbandistas, temos que odiar, temos que ter raiva, temos que mandar matar aquele agrupamento religioso que é diverso do meu. Eu já não trabalho mais do ponto de vista do um. Eu trabalho do ponto de vista da coletividade. Eu crio num ritual um ponto de convergência energética para que todos naquele salão ou na internet façam um julgamento de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Então eu construo uma egrégora negativa, maligna, para desejar o mal ao próximo. Percebam que nesse processo uma centena de milhares de espíritos vão atuar diretamente, porque eles vão estar por as razões que eu falei, amigos, inimigos, oportunistas, semelhantes, contra aquele grupamento de pessoas. Então, quanto mais visibilidade, mais público eu torno ao mal, mais força ele vai ter. Ah, pai, o senhor está ensinando a fazer o mal. Não, eu estou ensinando a fazer o bem. Porque a recíproca é totalmente verdadeira. Não é? Se nós todos juntos, concentrados, desejarmos o bem, nós estamos fazendo uma egrégora divina, magia divina. O seu Marabô sempre fala assim, nós deveríamos, né, ter como consciência e disciplina como os quiumbas têm. O quiumba não larga o osso até fazer o que ele quer fazer. Então nós também temos que, nós vamos fazer o bem até a gente não cansar. Não vamos deixar de fazer o bem nunca mais. Todo dia eu vou acordar e vou rezar, todo dia eu vou cantar para o orixá, vou cantar para o caboclo, cantar para Exu, e vou pedir, né? Pedir. Somente a paz, somente o amor, conduz o homem ao alívio da sua dor. Somente a paz, somente o amor, conduz o homem ao alívio da sua dor. Seu tranca-ruas é amigo trabalhador. E aí continua. Ou seja, a Umbanda ela vai nos mostrar que o caminho da luz e do amor e da paz são os únicos abrigos para o sofrimento. Então, da mesma forma que as energias negativas, né, constroem um processo de tentar unir esses elementos grandes, as forças benfazejas também devem fazê-lo. Não para no sentido de vencer, mas de sermos vitoriosos. Vencer sempre tem um derrotado, e a vitória significa que todos estaremos do mesmo lado. Né? Vitoriosos são aqueles que trabalham para Deus, ou seja, todos nós. E a gente tem que entender isso quando a gente fala da malignidade. Os espíritos, sejam eles quiumbas, sejam eles obsessores, sejam eles sofredores, eles não vão escapar da regra que nós falamos hoje. Eles precisam de abertura no seu psique, eles precisam de pessoas que desejam mal a você, ou eles mesmos desejam mal a você, e precisam que você abra a sua vigília para que eles possam atuar. Senão, não fazem. Como todos nós abrimos a vigília, porque é impossível estarmos 24 horas por dia sem nenhum tipo de pensamento negativo, nós temos alguns elementos que nos ajudam, que são os banhos de descarrego e imantação. Sacudimentos de ervas, por exemplo, que o pai Fernando falou. Banho, a coisa mais, banho de cheiro, né? Tomar um banho de cheiro. Esse banho de cheiro pode ser arruda, alecrim, guiné, cada casa vai ter suas ervas, conversa com o seu baba, conversa com o seu yalorixá, né? Mas tome o banho de erva, ele vai nos limpar dessas impregnações. Oração e vigília, que a gente já conversou na semana passada, mas existe um elemento que ele é talvez o mais poderoso
mas não prescinde dos demais, que é o caminhante. Eu falei isso na live passada e vou voltar a dizer. Quando eu olho para Deus, olho para o orixá, olho para a ancestralidade e falo assim, eu quero mudar. Amanhã eu vou diminuir minha raiva. Amanhã eu não vou desejar mal a ninguém. Amanhã eu não vou fazer maledicência. Amanhã eu vou procurar servir a Deus, porque eu só sirvo ao orixá. Respiro fundo e ponho. Quando eu me ponho em marcha, né? Eu me ponho em marcha neste caminho, inúmeros amigos espirituais vêm em sua defesa. E aí, quanto mais você caminha neste caminho, vamos pegar a mãe Rosana, a mãe Fátima, por exemplo, né? Lá, há 10 anos atrás, estavam trabalhando como médiums, dando passe, receberam uma entidade para assistir as pessoas e elas buscavam o tempo inteiro serem verdadeiras com o orixá, verdadeiras com o caboclo, com a cabocla, com o preto velho, com a pretinha velha, né? A mãe Néia lá com a voconga da mata, pedindo a bênção dela, e ela... Quanto mais trabalho eu exerço em nome de Deus e dos orixás, mais espíritos elementares da natureza vão estar ao meu redor. Por quê? Porque eles falam assim, olha, aquele ali, né, aquela mãe de santo, aquele pai de santo, aquele filho de santo, aquela filha de santo, estão trabalhando em prol do orixá. E eles são puros filhos dos orixás. Então eles se cercam de nós. Então naquele momento de escapadinha que a gente deu sem querer, porque a gente está lutando ainda contra isso, existe uma barreira de Exu e Pombogira, dos trabalhadores de Ogum, dos outros orixás e das forças elementais. Então, por isso que é tão sábio a fala dos Caboclos Sete Encruzilhadas, que diz assim, a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Porque quando eu manifesto este espírito para praticar o bem, uma falange inumerável de seres naturais se aproximam para verificar, porque eu não vou usá-los a meu bel prazer. Eu não vou sequer usá-los, eu vou pedir gentilmente que Deus os permita atuarem para o benefício da comunidade, da coletividade, daquele irmão, daquela irmã que estão à frente da entidade. E ao fazer isso, eu ganhei uma série de amigos, né? Protetores, zeladores para o meu bem-estar. Porque eles querem que nós continuemos nesta seara. Então, estar em caminho, eu estou em movimento, eu quero encontrar Deus, eu quero estar em comunhão com o orixá. Eu rezo, eu medito, eu reflito, eu leio, eu busco saber, eu vou lá e leio um livro, mas eu não quero só ler o livro, eu quero exercer o que aquele livro nos diz. Como a mãe Rosana colocou aquela passagem de Joana de Ângeles, eu não vou só ler aquela passagem, eu quero internalizar aquela passagem. Então, eu me torno um caminho. E quando a gente faz o caminho, aí ele faz. Então, ter o caminho é fundamental. Os banhos é fundamental. Orai e vigiai é fundamental. E aí tem uma série de outros, como passes magnéticos, né? Contato com a natureza, que eu já falei, pôr o pé na terra, pôr a mão na terra, né? Pegar as ervas, enfim, isso ajuda profundamente, tá bom? Eu vou ver aqui agora os comentários, eu tenho mais um assuntinho que eu quero falar. Cláudio dizendo assim, algumas religiões neopentecostais que combatem o espiritismo, a Umbanda e outras se baseiam na propagação do bem e combatem o mal. Partidos políticos, ideologias nazistas, fascistas, né, programas de sensacionalismo com casos criminais, criam uma psicosfera coletiva. Infelizmente, né, isso que o professor Cláudio Henrique está nos colocando, é a mais pura verdade. Percebam como existe uma propaganda, né? Qual é o principal meio de transmissão do nazismo? Era a propaganda. O quadro mais importante ao lado de Hitler era Goebbels, né, que fazia a política de comunicação nazista, inventando mentiras o tempo inteiro. Né? Lá atrás já tinha esse fake news. Percebam que quem está do lado da mentira nunca faz o bem. Quem propaga a mentira nunca faz o bem. Não tem conversa, gente. Nós temos que ter clareza com isso. Né? Não tem como fazer o ódio num dia e depois desejar o amor. Infelizmente não dá. Eu posso ter um escape, mas você sabe que é um escape, você percebe que eu não estou produzindo o ódio. Por isso a gente tem que lutar muito, não porque é contra a Umbanda, né? Porque é contra a vida. A gente precisa preservar a vida como a nossa maior força. A Cleusa diz assim, né? Um obsessor pode atacar uma pessoa para atingir a outra, ou essas duas pessoas tiveram alguma relação com ele.
A pergunta que a Cleide já tinha me feito na live passada, né? Vamos lá, Sandra, vamos lá, Rúbia, vamos lá, Carol. Bom, gente, antes de eu responder, eu tenho mais um assuntinho que a gente não pode esquecer. Então, para a gente fechar a live hoje com essa compreensão. Então, este mal que trafega energeticamente, que teve origem no pensamento humano, seja de um quiumba, de um obsessor, de um encarnado, né, que o quiumba pode ser encarnado, vocês estão ouvindo aí, ele está reclamando. Pô, Caetano, já demora 20 aí, dá atenção para nós, calma que eu já vou. Já vou. Seja bem-vindo, Evandro Saravá, muito fraterno. Então, nesse processo dessa energia, a gente vai sendo contaminado mesmo sem querer. Por quê? Porque é tanta pressão, por exemplo, essa pressão que nós estamos vivenciando agora. Né? A pressão política de 2018 para cá, especialmente, é a política de divisão. Tudo que for dividir vai fazer mal, prestem atenção. Então, eu sou do bem, você é do mal. Quando eu coloco esse maniqueísmo, eu não sirvo a Deus. Porque Jesus nunca dividiu a humanidade. Os pretos velhos nunca dividiram a humanidade. Eles nos querem juntos, tanto que a filosofia Ubuntu é só seremos se formos todos. Só chegarei ao final se chegarmos juntos. Ninguém vai chegar primeiro, nós temos que chegar juntos, de mão dadas. Né? O Pai Tobias sempre tem uma frase, que eu acho um pilar maravilhoso, em que ele fala assim, aquele que foi muito rápido, né, saiu correndo na frente, falou assim, eu vou ser o primeiro a chegar no Palácio de Deus, né, no Palácio do Orum. Ir lá para chegar para Olodumare e falar assim, cheguei, a porta fechada. Eu falo, porta fechada, eu pego, o trinco é tão pesado que eu não consigo dobrá-lo. E aí eu fico ali, de repente chega uma pessoa e fala assim, esse trinco só é mexido quando toda a humanidade pôr a mão nele. A porta só se abrirá quando vocês todos estiverem juntos. Porque se um faltar, nós não conseguiremos abrir o trinco. Então ele sempre diz que a gente vai estar junto lá, com a mãozinha no trinco, abrindo juntos, os portais de Deus estarão abertos e nós juntos estaremos em felicidade suprema. Então é muito legal esse pensamento, né? Que a gente tem que trabalhar na nossa mente. Bom, gente, tem uma outra questão que eu gostaria de falar hoje, eu vou responder a Capitã Cleusa. Que é assim, nós todos nós, temos que entender que mesmo o mal, ele também serve a propósitos. E é muito curioso a gente pensar isso, e eu vou dizer por quê. Muitas pessoas chegam aos terreiros de Umbanda, por exemplo, com um objetivo. Estou magiado. Fizeram mal para mim, tem uma energia muito negativa, não estou aguentando mais. Fizeram uma comba, fizeram o trabalho feito, estão dizendo mal para mim. Aquele mal se tornou a porta de salvação. Porque se não fosse aquele mal, talvez aquela pessoa continuaria a reproduzir o que nós reproduzimos no nosso dia a dia, que é o egoísmo, o individualismo. Aí ele chegou no terreiro porque alguém fez mal a ele. Eu, vou dar um exemplo pessoal, né? Uma determinada pessoa contratou um trabalho para me fazer mal, depois a gente conversou, eu conversei com a pessoa que fez o trabalho negativo, que depois ela veio pedir perdão para mim, graças a Deus. Mas a pessoa que fez o trabalho e que contratou o trabalho me contaram. Mas eu passei muito mal. Mas foi por causa disso que eu encontrei a minha raiz na Umbanda. Se não fosse, talvez demoraria muitos anos. Então, se hoje eu estou aqui, eu devo para a pessoa também que me fez o mal. Olha que como Deus é perfeito. Ele nunca esquece de um filho. Então, mesmo o mal, ele também serve a um propósito. Não é que Deus mandou ela fazer uma coisa errada, é isso que as pessoas não entendem. É que quando alguém vai fazer uma coisa errada, Deus tenta achar uma maneira de que aquele errado saia certo. Seu Marabô sempre diz assim, vocês têm livre-arbítrio, nós também. Nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Mas quando o livre-arbítrio de alguém vai te machucar, é a oportunidade que a gente tem para ensinar. E vocês estão numa fase do aprendizado. E isso é libertador. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Então a gente não pode ter medo do mal, porque o mal também liberta. Porque se alguém desejou mal a você,
Se alguém entrou na live para desejar mal, por exemplo, ele vai ser tocado pela entidade, vai ser tocado por Deus. Uma palavra vai fazer ele ficar assustado, vai talvez compreender que não é esse o caminho, e então começa a transformação. O medo é a ausência de fé. Então, o medo também é uma porta de entrada do mal. Então, quando acontece, a gente vai ficar com medo, normal, né? A gente respira fundo, pensa tudo que eu posso controlar. O que eu não posso, eu entrego a Deus e a Exu. Exu, meu pai. Isso eu não entrego, isso eu não controlo, entrego ao Senhor. Eu posso controlar minha mente, eu posso controlar o que está dentro de mim, mas o que não está dentro de mim, meu pai, eu peço para o Senhor. Então, quando nós aprendemos a fazer isso, nós vamos deixando o nosso destino nas mãos de quem é o dono do destino, que é Deus. Aquilo que compete a mim, eu vou fazer. Então eu tenho que tomar banho, descarrego, vou tomar banho, descarrego. Pai, você não mandou defumar, vou defumar. Ah, eu tenho que plantar uma erva, vou plantar uma erva. A mãe Néia mandou você fazer um sacudimento, vou fazer um sacudimento. Então, eu vou obedecendo, né? A mãe Rose falou assim, vai tomar um banho de mar porque a mãe já está pedindo. Eu vou lá e tomo um banho de mar. Então, eu fiz o que estava ao meu encontro, ao meu controle. E aquilo que não está, Deus, aos teus pés eu peço que Exu controle, porque ele é o agente do karma. E ao fazermos isso, como diz a Leilã, não adianta plantar chuchu e querer colher morango, né? Não vai conseguir, não é verdade? Ainda bem no meu caso, porque eu gosto de chuchu e não gosto de morango. Então, eu vou plantar chuchu e colher chuchuzinho, que eu acho maravilhoso, né? Então, a gente tem que ter esta relação com isso. E isso é importante para a gente entender na nossa live de hoje, quando a gente está falando de como a Umbanda combate o mal. O caminho, os passes, os trabalhos de terreiro, que nós vamos falar dos trabalhos feitos na última live, que vai ser na sexta-feira que vem, né? Ou na quarta-feira, a gente vai ver ainda. Eu vou combatendo, com banhos de descarrego, com orar e vigiar, então eu tenho uma série de ferramentas, mas todas elas, prestem bem atenção, dependem da minha vontade, do meu querer. E às vezes eu não tenho vontade de tomar banho de descarrego, né? Fala, puxa, eu entrei no banho, fui entrar no banho, falei, esqueci as ervas lá, eu vou sair no banho nesse frio, né? Para quem está no sul, tá um frio danado. Eu vou lá, pego a toalha, porque a minha vontade não é, mas eu quero, porque o que eu quero vale mais que a minha vontade. Então eu quero e vou fazer, mesmo que isso seja desgastante. Então, percebam que parte da minha vontade. E justamente isso que a gente precisa compreender. Se eu não tiver o querer, não vai acontecer. Então eu quero me livrar do mal. Por isso que a gente fala assim, né? Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, vai falando, aí fala assim, não nos deixes cair nas tentações, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Quando eu falo livra-nos, eu estou fazendo, é imperativo. Imperativo pressupõe que eu quero. Preste bem atenção. Arrume o seu quarto agora. Quando eu falo isso, porque eu quero que aquele quarto esteja arrumado, né? Eu falo assim, para vocês saberem, filha, eu te amo, mas agora você vai arrumar o seu quarto, e é para já. Eu fui imperativo, eu quero que ela arrume o quarto dela. Eu chego pro meu filho de santo e falo assim, você tem que tomar o banho? Eu falo assim, tome o seu banho de descarrego. Tome o seu banho, faça o preceito. O imperativo pressupõe a vontade do querer. Então, quando eu falo livra-nos, Senhor, de todo o mal, eu quero estar livre do mal. O mal que vem do outro, o mal que eu produzo, o mal que está na atmosfera. E isso a gente não tem como não entender. Então, primeiro ato, querer. Ferramentas diversas, consultas, passes, sacudimentos, banhos, orar e vigiar e caminhar. Eu caminho em direção a Deus. E por fim, contato na natureza. Então, prestem bem atenção. Como é que a gente vai... Eu vou responder a pergunta da Capitã Cleusa. Querer. As ferramentas que a Umbanda nos dá, que são várias, nós vamos falar na próxima live, né? Que são as ferramentas mesmo. Passes, consultas, trabalhos, sacudimentos, banhos, enfim, pedras, uma série de defumações, né? Fundanga e outros. O orar e vigiai. Estar no caminho, eu quero ir em direção a Deus. E vou em direção a Deus, né? Começo a trabalhar. E contato com a natureza. Se eu mantiver esses 5 processos,
eu vou cada vez mais me livrar das energias negativas. Cada vez mais vou produzir menos energia negativa. E vou impedir que isso. Isso a Umbanda tem a ofertar. Então, toda vez que uma assistência vai no terreiro, se a gente pudesse falar isso para ela, mas a gente não tem todo esse tempo, né? Mas que cada um de nós exercer esses 5 elementos, a gente vai evitando. Dentro das ferramentas que nós vamos falar na semana que vem, vai entrar meditação, reflexão. Eu vou explicar uma série de formas, vamos. Mas para isso a gente precisava entender a atuação da malignidade, tá bom? Esse é um aspecto. A Cleusa diz assim, um espírito quer o mal dela, mas não consegue encontrar nela porque ela está usando esses 5, né, a mão cheia, né, Cleusa? Usando a mão cheia, tem contato com a natureza, está caminhando em direção a Deus, fez todos os orais e vigiais, está fazendo as ferramentas que a Umbanda pede e quer muito estar perto em comunhão com Deus. Então ela está exercendo. E o Quiumba chega lá e bate, não consegue. Ele pode atuar em outra pessoa para prejudicar a Cleusa? Por exemplo, uma pessoa que mora com a Cleusa, um parente, um companheiro, uma companheira, ele pode atuar? Pode atuar. Pode atuar. Mas existem algumas limitações. Por quê? Porque se esses 5 elementos estão em você, está fazendo 5 elementos, certo? E ele vai pegar, por exemplo, a tua irmã, vai bater na tua irmã. Ele não está pegando a sua irmã, ele quer pegar você. Então esses 5 elementos ainda valem. Então ele não vai conseguir penetrar na sua irmã para te fazer o mal. Por quê? Porque você continua com os 5. Então, quando nós fazemos os 5, ele não consegue pegar em nenhum lado, nem com outra pessoa. Ele vai tentar, mas não vai conseguir. Porque você construiu a sua força de uma tal forma que ele não consegue fazer. Porque senão, pegaria uma criança, por exemplo, né? Os filmes de terror fazem muito isso, né? Atora uma criança para fazer o terror na criança. Não tem nada mais horrível do que uma criança maligna, né? Porque é o contrassenso, é o paradoxo, né? Criança e pureza, quando eu jogo a maldade, por isso que tantas questões de filme de terror estão a ver com criança, com neném, essas coisas, né? Ou prometido, essas coisas, porque é uma contradição na natureza. Por isso que não tem, né? Não existe essa criança maligna. Então é uma contradição. Por isso é que não acontece dessa forma. Porque se nós exercermos, não tem jeito. Porque a hora que o Exu está vendo aqui, ele vai proteger a sua irmã, porque ele não está protegendo a sua irmã, está protegendo você. Porque no fundo, aquele espírito está indo na sua irmã para você. E aí ele quebrou o livre-arbítrio. A hora que quebrou o livre-arbítrio, a faca corta muito mais rápido. Porque com você, ele tinha o livre-arbítrio, porque você e ele tinham uma questão mal resolvida. Agora a tua irmã e ele não. Então, se ele for prejudicar um terceiro em nome teu nome, o problema dele vai ser mais grave e vai sofrer consequências severas. Por isso é muito mais raro, capitão, acontecer isso. Então, está acontecendo isso, ele está obsediando meu marido para me prejudicar. Não é bem assim, né? Não é bem assim, infelizmente não é assim. Existem karmas coletivos que nós cumprimos, mas não é para você, porque senão a gente vai pensar que a gente é tão especial, né? O seu Marabô fala assim, nossa, você é tão especial que o Quiumba tem que fazer o seguinte, matar a tua família inteira para prejudicar você. Você é tão... Nossa Senhora! Então, é muita presunção a gente achar que Deus permitiria que várias pessoas sofreriam por nossa causa, né? Então, a gente tem que ter, como diz o seu Marabô, menos. Pode acontecer, Pai Caetano? Pode acontecer. Mas vamos ser muito francos, que é uma exceção da exceção da exceção. Não sei se expliquei, capitão. Gente, vamos lá, se alguém quiser alguma pergunta, a gente vai fazer, eu tentei respondendo ao longo do nosso processo, mas a ideia hoje era entender esses 8 processos, né, de como a energia negativa vai se apoderando, como é que os quiumbas trabalham, como existe magia no dia a dia, o tempo inteiro, como a Umbanda faz magia divina, e só magia divina, porque ela submete-se a Deus, como todos os pais e mães santos deram testemunho, né, que nós vimos, e eu agradeço profundamente, e nós tomarmos as 5 medidas de precaução, que a gente vai falar de uma medida que é exatamente a Umbanda em si, nós vamos falar na próxima semana. Minha mãe falava, diz a Regina, que quando o mal não consegue pegar, pega nos animais. Pode ser?
Então, Regina, na verdade, não. Por que não? Porque também seria adentrar num campo em que o animal passaria a sofrer por sua causa, certo? Então isso não acontece. Entretanto, os animais captam a energia ambiental com muito mais facilidade que nós. Então, a sua casa está sendo atacada por energias negativas. Um dos sinais é que um monte de animal começa a ficar doente. Né? Só para fazer uma observação, Regina, não estou dizendo que é o caso, mas esses tempos atrás, uma grande amiga nossa falou: olha, minha casa está sendo atacada, porque todos os meus animais estão ficando doentes. E aí eu fiz uma oração, fui fazer o trabalho e não achava nenhuma energia negativa, de verdade não achava. Aí o seu Marabô começou a rir. E eu falei, como assim? Ele falou assim, pergunta a idade dos animais. Aí eu fui lá, olha, me perdoa, né? Qual a idade dos animais? Ah, meu cachorro tem 17 anos, minha gata 21 e meu outro cachorro tem 12. Daí eu falei, existe um problema de idade, né? Os cachorros já chegaram, 16 anos para o cachorro é uma coisa, 21 para a gata, ou seja, então aí o Marabô riu, porque às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque tem uma linha, né? Só porque meu cachorro ficou doente, minha casa não é atacada? Não, existem fatores externos, uma série de questões, né? Então, os animais, eles sentem a energia maior do que a nossa, e isso desestabiliza-os. Então, eles também são um termômetro. E, em alguns casos, Regina, o animal passa à frente. Então, o animal é um ser que ama incondicionalmente seu dono. Eu vou dar um exemplo bem claro, e é real o exemplo, tá? Eu trabalhava de office boy em 1986, 87, 87, 1987. E eu trabalhava de office boy, pegava os documentos, fazia compensação de cheque, ficava em banco, enfim, essas, né, não sei se hoje em dia ainda, hoje o pessoal chama de contínuo, né? Mas eu era um office boy, na minha época chamava-se office boy. E eu trabalhava numa empresa de engenharia, uma das empresas que eu servia era uma empresa de engenharia. E tinha um cachorro monstro lá, chamado Boca. E o Boca era muito violento, mas ele tinha uma paixão pelo engenheiro, que hoje já é desencarnado. Uma paixão. Ele era assim, defendia. E um dia, esse engenheiro, ele entrou, Regina, na empresa e fechou a porta. Porque ele veio correndo e fechou a porta. Ele que fechou a porta, dois bandidos que estavam tentando assaltar ele, tentaram bater na porta, quebraram a porta e invadiram. E deram uma coronhada na cabeça dele. Ao fazer isso, o cachorro viu, o cachorro quebrou a porta, arrancou a maçaneta no dente, quebrou como é que chama? Uma porta de vidro no peito, se cortou inteiro. Os dois bandidos deram evasão, né? Ele pegou um deles, inclusive machucou profundamente esse bandido. Então, assim, esse é um caso real. Tem vários, né? Tem casos de boxer, por exemplo, que fazem isso. Por que ele fez isso? Pelo amor. Falou, não mexe com o meu dono. Né? Não mexe com o meu dono, não mexe com o meu tutor, com o meu amigo, aqui, o chefe da matilha. E esse cachorro foi super bem tratado, sempre, e depois desse evento, ainda muito mais bem tratado. Por quê? Porque ele se colocou à frente. Isso também pode acontecer numa energia negativa? Pode. Ele pode falar, não vai pegar a Regina não. Por que você está pensando? Regina é minha querida chefe de matilha aqui, não vou deixar. Então ele também pode ficar à frente. Então é por opção. Aí você fala, coitado, imagina você, né? Você que é mãe. Jesus não se colocou à frente de nós para nos ajudar? Então, ele dá a ele a completude, ou seja, eu vivo para esta missão. Então, isso pode acontecer, mas nem sempre acontece. Não sei se eu expliquei, Regina. Obrigado, Andeide, eu que agradeço muito. O Edson, faço banho e descarrego com sementes de cabaça, me sinto sempre bem leve depois. Axé. A Mainéia dizendo a verdade. Obrigado, Mainéia. A Muriel, as plantas também captam essas energias? Não é uma pergunta. Às vezes secam de um dia. Tem o olho de seca pimenteira, né, Muriel? Tem um pessoal que fala assim, eita, olho de seca pimenteira. Então, por isso que desde antigamente, muito antigamente, os nossos ancestrais tinham na entrada das suas casas, das suas tendas, do seu comércio, plantas. Algumas plantas específicas que ajudam a filtrar a energia que é dentro. Então, as plantas são as grandes amigas, por isso Coci Eué, né? Coci Orixá, Coci Eué, sem erva, Coci Orixá, Coci Orixá. Sem erva não tem orixá. Sem erva não tem magia, sem erva não tem axé.
Então, comigo ninguém pode, a arruda, a pimenteira, o alecrim e outras plantas, elas fazem com que aquela pessoa que adentra com energia negativa, ela capta. E se preciso for, ela seca. Por isso chama-se seca a pimenteira. Né? Isso acontece, não é só aquela pessoa, nossa, que rosa mais linda, e no outro dia a rosa, puf, morreu, né? Não é nesse sentido só, né? É no sentido que a pessoa chegou na tua casa com energia tão ruim e as plantas fizeram um filtro de proteção. Por isso, é tão importante em todas as residências termos plantas, cuidarmos bem das plantas, conversarmos com as plantas. Por exemplo, aqui nós temos esse aqui do lado, é um peperegum, conhecido como Dracena officinalis. Não, Dracena, esqueci o nome da espécie, mas Dracena, é uma Dracena. Ou pau d'água, é uma planta sagrada de Ogum, uma planta sagrada de Oxóssi, uma planta sagrada de Logunedé, depende da cor dela e da forma, mas todas servem a Oxóssi. Essa é uma planta que tem que ter nas portas de axé. O mariô, né, que é a folha do dendezeiro trançada de Ogum, tem essa função. Isso a gente vai falar bastante na conversa que vem, mas as plantas são importantes. Por isso, na sua casa, tem a planta. Põe um vasinho de arruda. Ah, morre, põe outro. Né? Ganha arruda. Tem uma história que minha avó dizia assim, que arruda nenhuma pega se você não ganhar. Eu digo assim, se eu pedir para ganhar, serve? Ela fala, claro que não, tem que ganhar voluntário. Eu falei, ah, meu Deus, né? Mas, tirando a brincadeira, as plantas, elas precisam estar na nossa vida, porque Coci, eu é, Coci, orixá. Não só para o banho, para o sacudimento, mas a própria existência da planta. Por isso, todo terreiro tem que ter algumas plantas sagradas, né? Que bom, Regina, fico feliz. Mais uma noite de evolução, diz a mãe Neia. A benção, mãe, obrigado, graças a Deus, axé. Então, essas são algumas formas da gente trabalhar o nosso pensamento. O objetivo de hoje era esse, né? Falarmos aqueles 8 casos, semelhança, ódio, raiva, etc. E falarmos um pouco hoje sobre esses 5 elementos que a gente pode e deve trabalhar dentro da nossa amada Umbanda para nos pouparmos que o mal faça moradia e residência em nós. Gratidão é muito, muito minha. Já que vocês não têm nenhuma pergunta, eu peço perdão se eu não respondi, se eu não comentei alguma coisa, mas eu tenho tentado, buscado, né, ler e responder a todos e a todas. Minha gratidão mais sincera, né, a cada um e a cada uma. E na semana que vem, eu vou vou responder se vai ser na quarta ou na sexta, porque ainda estão acontecendo algumas questões, mas na quarta ou na sexta nós vamos falar assim, especificamente, né, dos trabalhos feitos e da atuação energética, magística da Umbanda, e especialmente das giras, né? Passes, consultas, trabalhos, ponto riscado e como eles atuam no desenlace desses espíritos que tanto querem prejudicar, mas às vezes acabam por ajudar. Entretanto, para finalizar, não esqueçam de uma coisa: ninguém é vítima. É muito importante a gente lembrar isso. Muitas vezes a gente quer que esse mal suma de perto de nós. Né? Aquele que produziu o mal, suma. O pai Abraão fez lá, uma pessoa queria o mal, foi lá e recebeu aquela pessoa. A gente não pode esquecer que nós somos uma irmandade com conexões profundas. Talvez Deus colocou essa pessoa perto de você, mesmo que queira o teu mal, porque você pode ser a ponte para que esta pessoa, para que este espírito encontre ele, encontre Deus, encontre Iemanjá, encontre Oxóssi. Então, sempre que eu me sinto com energias negativas, eu falo, Deus, permita que esses irmãos e essas irmãs sintam o teu amor, que eles possam te encontrar, que eles sejam carregados pelo teu axé. Né? E eu falo de várias maneiras, e eu tenho falado ultimamente de um ditado iorubá que a mãe Fátima sempre usa, né? Eu gosto muito dele, que é esse aqui. Então, quando eu penso assim, Olorum Bussi Fum Ó, Deus abençoe você. Olorum Bussi Fum Ó. Ou, como estamos em coletividade, Olorum Bussi Fum Vá. Deus abençoe a todos nós. Que assim seja, axé. Boa noite, mãe Rose, a sua bênção. Agradeço muito a senhora e a toda a sua egrégora. Obrigado, gente. Regina, Karen, Muriel,
Carol, a Valdirene, sempre ótima live, aprendendo muito. Obrigado, muito obrigado. A Karen, tem alguma sugestão de livro sobre esse assunto, Karen? É esse assunto específico? Tem o Ecos de Aruanda, tem uns 4 contos que tratam exatamente das energias negativas. Esse livro aqui, esse aqui, Ecos de Aruanda. Né? Eu troquei de lado hoje, por isso que me confundi. Ecos de Aruanda. Tem um livro que o pai do Alberto Peixoto escreveu também, que é Evolução no Planeta Azul, que vai ser lançado novamente pela editora Legião, mas ele ainda existe comercializado, e Jardim dos Orixás, que está em comercialização pela Legião. Eles tratam bastante dessas questões, que vale a pena dar uma lida lá. São alguns que me ocorrem rapidamente, viu? Obrigado, Jane, eu que agradeço, Mucunho Zambi. Queridos pais e mães de santo, peço a bênção, peço a sua proteção, seu axé, que as nossas coroas estejam unidas em nome de Deus e dos orixás. Agradeço muito pai Abraão, mãe Neia, mãe Rosana, mãe Fátima, pai Neto, pai Adilson. Se eu esqueci de algum, por favor, me perdoe. Pai Luiz Felipe, agradeço do fundo do meu coração a presença dos senhores e das senhoras e peço a bênção. A Regélia dizendo assim, pai Caetano, embora não tenha visualizado as mensagens para o trabalho de orações de amanhã, está tudo certo? Minha mãe não quer ficar sem orações. Sim, Regina, amanhã nós estamos confirmados. Pai, não entendi, não tenha visualizado. Não entendi, Regiane. Você está mandando mensagem para mim no Telegram ou você está mandando aonde, filha? Não esqueça que eu só estou no Telegram agora, tá? O WhatsApp eu quase não vejo, tá bom? Obrigado, gente, Mucunho Zambi, aos pais e mães de santo, meu mais profundo e sincero axé. Peço a Deus que nos abençoe, nos proteja e que Oxóssi, Bucifum, Uá, que Oxóssi nos abençoe e nos proteja sempre. Muito obrigado, a bênção, Motumbá, Colofé, Mucunhu. Até semana que vem, com as bênçãos e a graça de Deus. Obrigado, gente, vão com Deus, muito meu coração cheio de paz e que mande para vocês energias muito positivas. Saravá. Obrigado, gente.